Glória a Deus, salve a amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém? Cadê a galera mais feliz da face da terra aí? Glória a Deus, crente é povo feliz e jovem mais ainda, amém? Eu já quero agradecer por toda a recepção, por todo o carinho, desde que eu cheguei aqui, fui recebido muito bem, e essa honra, essa amizade, esse amor de irmão, é justamente esse ambiente aqui. Então eu estou muito à vontade aqui, tá? Quero dizer que eu me sinto em casa e trago um abraço da minha casinha, Obreiros de Cristo, para todos vocês, nossos pastores, do Ministério de Jovens, o Lupa, no qual eu e minha esposa a gente lidera. Eles não estão aqui e eu já quero pedir desculpas por isso, porque está havendo uma programação na nossa igreja lá e tem muita gente envolvida. E aí eu fui liberado para vir aqui abençoar a vida de vocês, também ser abençoado, mas eles estão lá, senão com certeza estariam aqui com a gente nesse momento. Amém? O Senhor tem mais para nós nessa noite. Quantos já foram abençoados aí? Amém. Aleluia. Eu quero ler um texto com os irmãos, e é o texto aí escolhido para esse congresso, para essa conferência, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler do versículo 7 ao 11. Amém? Quantos encontraram aí, diga, eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diz eu também. Tem alguém no eu também? Mas tem a tecnologia aqui agora ajudando, né? Então, vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. E o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, repitam comigo, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode repetir. Obrigado. Ao vencedor, farei dele coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês oraram por mim, eu quero orar agora por vocês, amém? Para que a gente ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito diz a nós nessa noite. Feche teus olhos aí mesmo no teu lugar. Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio de trazer a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. Nesse momento, Pai, como o Senhor já tem feito desde o início desse culto, que é para Ti, toda a honra é Tua, toda a glória é Tua, toda a majestade é Tua. Que o Teu Espírito fira o nosso coração com a ferida de fome e sede pela Tua presença. Deus, que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu declaro, Senhor, que todo pensamento contrário à Tua palavra, todo sofisma, toda altivez, seja levado cativo ao senhorio de Jesus Cristo. Senhor, não queremos sair daqui como entramos, queremos sair daqui transformados pela Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Ministra os nossos corações, que o nosso coração seja um solo fértil para receber essa semente e poder frutificar em outras vidas para a honra e glória do Teu nome. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta, quando eu recebi o convite para ministrar nesse congresso, eu já fiquei muito feliz. Quando eu vi o tema, eu fiquei mais feliz ainda, porque até que ele venha, né, em outras palavras, Jesus está voltando, a gente escuta há muito tempo isso, então não é um tema comum, né? Não é um tema que você não ouve falar, é um tema comum, a gente ouve muito falar isso, desde que eu me entendo por gente. Eu ouço dizer, Jesus está voltando. É sim ou não? Quem aí também já ouviu? Né? Então, por ser algo que todo mundo ouve, fica mais tranquilo, né? Mas a questão é que por um longo tempo, eu tinha medo disso.
Jesus vai voltar, meu Deus, Apocalipse, Jesus, né? Peraí, Senhor, não volta não, deixa eu casar primeiro. Não, deixa eu me formar primeiro. Não, deixa eu entrar naquele emprego que eu tão sonhei primeiro. Deixa eu ter minha casa primeiro. Eu ficava com medo dessa volta de Jesus. Mas era porque eu não entendia que Jesus já era tudo e eu não precisava de mais nada. E tudo que eu preciso agora é desejar que Ele venha, que Ele volte. Porque essa é a minha esperança, é o que a palavra nos ensina. E essa carta que Jesus, Ele manda para a igreja de Filadélfia, é interessante, porque das 7 cartas que Ele envia, essa é uma das 2 que não tem nenhuma advertência. Várias cartas, Jesus exorta e dá uma advertência muito grande. Essa não, essa só tem coisas boas. Então, já posso dizer a vocês que não vai ter nenhuma exortação aqui hoje, viu? Só bênção e glória. Brincadeira. Brincadeira. Mas é interessante o nome dessa igreja, Filadélfia, que significa amor de irmãos. E se tem algo que nos mantém firme até o propósito, e como foi ministrado aqui nessa noite, em atos proféticos, em canções, é a comunhão dos irmãos. É permanecer na igreja, é ser igreja, porque igreja é uma família que a gente pertence. Mas algo interessante diz o versículo 11 dessa carta, que é o texto que foi escolhido aí como divisa. E diz assim, e eu pedi para vocês repetirem: venham sem demora. Em outras versões, venham em breve. E aí diz, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Em outras versões está, conserve o que você tem. E isso é interessante porque essa é a pergunta nessa noite. O que nós estamos retendo? O que tem sido retido na tua vida? O que você tem conservado na tua vida? O que você tem guardado? Ou melhor, o que você tem multiplicado na tua vida? Porque o fato é que vocês receberam algo, vocês receberam Cristo. Nós sabemos disso. Mas será que estamos guardando? Será que estamos vivendo em Cristo? Há uma diferença muito grande nisso. Há uma enorme diferença entre saber quem é Cristo e viver em Cristo. E o texto diz que Ele vem em breve. A pergunta é quem é o remetente dessa carta. Toda carta, ela tem um remetente e um destinatário. Nesse tempo onde foi escrito, o apóstolo João ainda estava preso na ilha de Patmos, e ele recebeu a revelação de Cristo, e Cristo envia essa carta. O destinatário era aquela igreja, mas hoje o destinatário somos nós. Mas até que Ele venha, o remetente continua sendo Cristo. Eu aqui hoje sou apenas o mensageiro, o porta-voz da mensagem dele. E é interessante que, já que nós devemos reter, o que nós temos que reter? E aí o texto vai dizer, as nossas obras, a palavra, e não negar a Cristo. Está lá no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar todos os que habitam na terra. Então, o que é que nos mantém firmes nas provações? O que é que nos mantém firmes nas dificuldades? Né? E se tem um tempo difícil, é o tempo que a gente está vivendo, né? Meu Deus, tudo hoje, se a gente for pensar financeiramente, tudo é 1.000, 2.000, 3.000. Logo na minha vez de comprar a bis virou 20.000. Na minha época de adolescente era 2, 5. Né? Tá tudo difícil hoje. Mas o que nos mantém firme nas provações, nas dificuldades, o que faz com que a gente não negue a Cristo, é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Jesus. Né? E aquele que está nos dizendo isso não sou eu. Olha como ele começa essa carta. Ele diz, aquele que é santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Se tem um tempo difícil que nós estamos vivendo é esse, por conta da relatividade. O que é isso, Luan? Tudo agora é relativo. Não existe mais verdade. Tudo depende. E aí estão querendo pegar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e colocar uma relatividade. Não, isso não é bem assim. Não, não é desse jeito. Depende daquilo, depende disso. Não depende de nada.
O remetente dessa carta é Cristo, é aquele que nós esperamos voltar, e nós podemos confiar nessas palavras, porque Ele mesmo diz, Ele é o santo, Ele é separado, essa palavra é a verdade, e é Ele que tem autoridade para dizer essas coisas. Quantos creem nisso? Glória a Deus. E o conteúdo dessa carta tem algo a nos ensinar. Já que essa carta não tem alguma advertência, porque essa igreja estava agradando a Cristo, tem algo para nos ensinar então, é agradar a Cristo, é ser a igreja que agrada a Cristo, é ser os jovens que vão agradar a Cristo até que Ele venha, até que Ele retorne. Então o que nós podemos aprender com essa carta? A primeira coisa que eu vejo é que Cristo, o remetente dessa carta, o que te trouxe aqui hoje para receber essa mensagem, Ele te conhece, Ele te entende, e Ele te consola. Perceba, o versículo 8 diz o seguinte: conheço as tuas obras. Me ajuda a pregar aí. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Vejo que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante. Primeiro, Ele nos conhece, Ele conhece as nossas obras. Deixa eu te falar uma coisa, você pode esconder as suas obras do seu pastor, do seu líder de jovens, dos seus pais, dos seus irmãos, mas você não tem como esconder as suas obras de Cristo. Ele conhece as tuas obras. E é preciso ter entendimento disso. O John Piper, ele diz o seguinte: nós só pecamos porque nós temos uma crise de fé. Como assim? Ninguém, absolutamente ninguém aqui, nesse ambiente, faria algo que você sabe que é pecado na frente do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, ou de algum parente, de qualquer pessoa. Você não faria. Sabe por quê? Porque você sabe que é errado. Então isso significa que a presença de alguém, faz com que você não peque. Mas por que quando você está sozinho, você peca? É porque você acha que você está sozinho e que a presença de Deus não está com você. Então isso é uma crise de fé. Mas Deus, Ele está com você o tempo todo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então precisamos parar, porque há uma presença nesse lugar. Precisamos nos santificar na presença dEle. Amém? E como é que a gente se santifica? O texto diz: guardaste a minha palavra. A palavra nos lava, nos purifica, nos transforma. Mas sabe o que é interessante? A palavra nos consola. Olha o que o texto diz. Jesus diz que essa igreja tem pouca força. Isso me chamou a atenção, porque parece uma advertência. Vocês têm pouca força, vocês são fracos, mas não é. Sabe por que Jesus diz isso? Porque essa igreja se sentia fraca por conta das pessoas, por conta do contexto que estava ao redor dela. Era uma igreja que tinha muitas oportunidades de crescimento, de expansão do evangelho, a igreja de Filadélfia. Mas os judeus, a religião, tentava sufocar essa igreja. Mas eles perseveraram na palavra. E aí Jesus diz: vocês têm pouca força, mas, olha, tudo que vem depois de um mas, um porém, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, para Deus, o que importa não é a nossa força, é a gente guardar a palavra e não negar o seu nome. É porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, quando nós somos fracos, é que somos fortes. Agora, quando tentamos ser fortes, é que estamos o quê? Então, precisamos ser fracos na presença de Deus. Isso não significa não ter força. Sabe o que é ser fraco na presença de Deus? É ser dependente dEle. É ser dependente dEle. Para a glória do Senhor, estou esperando a minha primeira filha. Minha esposa ali está ali grávida, com 8 meses. Olivia está perto de vir. E tudo que eu consigo pensar é o quanto ela é fraca. Porque ela está ali guardada dentro do ventre ainda, e a gente anda no carro, tenta até tomar cuidado para não balançar muito no buraco, para, sabe, proteger, guardar. Mas sabe qual é a fraqueza da minha filha? É porque ela não está preocupada com amanhã. Ela depende de nós, ela depende de Deus. E Deus nos sustenta, e Deus nos mantém. E nós aqui, os pais, fazemos de tudo para que ela cresça e venha a nascer e venha a crescer na presença de Deus e bem. Então ser fraco não é aceitar tudo. Ser fraco não é ser covarde. Ser fraco é depender de Deus. Quantos estão entendendo? Agora, o que eu entendo nesse texto
quando ele diz que guardar a palavra e não negar o meu nome, é que muitas vezes, nós, por não guardar a palavra, nós negamos a Cristo. Eu achava que negar a Cristo era dizer, eu não reconheço Jesus. Não que não seja. Eu achava que negar a Cristo era só não falar de Jesus, não dizer que eu acredito nele, mas não. Negar a Cristo também é não viver conforme a sua palavra. Foi citado aqui na dinâmica que Pedro negou Jesus 3 vezes. Quem ouviu aí? Né? Todo mundo sabe, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas sabe o que é interessante? A forma como Pedro negou. Porque, na verdade, todos os discípulos negaram. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram, correram. Mas Pedro é diferente, por isso que está escrito que ele negou. Não está escrito que os outros negaram, mesmo tendo negado. Sabe por que Pedro negou? Porque ele estava fazendo algo que era contrário à palavra de Deus. Quando Jesus foi preso, Pedro segue Jesus. Quando Jesus vai preso, Pedro é o único que tenta ajudar Jesus. Pedro tenta salvar o Salvador. E aí ele está ali, achando que está fazendo certo, a melhor coisa do mundo, salvar Jesus, tirar Jesus daquela prisão, e enquanto ele está indo contra a palavra de Deus, porque estava escrito que Jesus teria que morrer e ressuscitar ao 3º dia, ele negou Jesus. Então precisamos da palavra, porque a palavra nos dá a direção e nos alinha com o coração de Deus, para que a gente não viva fora disso e não negue Jesus, fazendo aquilo que Ele não nos chamou para fazer. Mas é interessante também a respeito da palavra, porque quando Deus chama Josué para uma grande missão, qual a missão de Josué? Levar o povo até a terra prometida, liderar uma nação, liderar um exército. A missão de Josué é facinho, né? Não é fácil sim ou não? Hã? Não? Não. É uma missão muito difícil. Aí eu fico pensando, qual o conselho de Deus para Josué fazer tudo isso? Aí Deus foi lá e falou assim, Josué, treine 8 horas por dia como usar a espada. É isso que Deus fala para Josué? Por mais que isso seja importante para um líder de batalha. Mas aí eu fico pensando, Deus falou assim, Josué, é o seguinte, treine os melhores soldados para lutar ao teu lado, para que você vença. É isso que Deus fala? Não. O que Deus fala para Josué é o seguinte, Josué, medita na palavra dia e noite. Está lá Josué capítulo 1, versículo 8. Medita nessa palavra dia e noite e você prosperará. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Sabe o que o Espírito Santo ministra no meu coração? Se Deus colocou no teu coração o desejo de uma faculdade, o desejo de um grande emprego, uma oportunidade, de ter uma família, de ter um propósito, sabe o que eu entendo nessa noite? É que a palavra vem primeiro, é que a palavra é o mais importante. Não é o estudo que vai te levar àquele lugar, é a palavra. Não é o estudo que vai fazer você ter não é o dinheiro que vai fazer você ter riqueza, é a palavra que te guarda e te sustenta no propósito do Senhor. Porque você pode ter tudo que você sonhou, mas está indo contra a palavra do Senhor e negando a Cristo. E aquele que nega a Cristo, quando Ele voltar, perecerá. Precisamos saber o que Deus quer de nós, através da palavra, para que a gente permaneça nele até que Ele venha. Então, onde nós temos negado a Cristo, onde eu e você temos negado a Cristo, onde nós estamos vivendo fora da palavra, qual a nossa atitude que está fora da palavra? Nós estamos nos dedicando à palavra, ao propósito de Deus, ou a outras coisas? Mas o versículo 9 tem algo maravilhoso para nos ensinar. Cristo também nos ama. Ele diz que Ele vai fazer com que todos reconheçam que Ele nos amou. E Ele fez. Ele subiu numa cruz. Ele se vestiu de vergonha, Ele se vestiu de injustiça, Ele se vestiu de dor para revelar o seu amor por nós, para nos salvar e nos dar a liberdade e nos dar toda a honra, toda a presença, tudo aquilo que nós não merecíamos, para que até que Ele venha nos buscar. Ele disse, eu farei conhecer que eu te amei. Mas no versículo 10, Ele também diz que nos protegerá. Você não precisa ter medo até que Ele venha. Você não precisa temer, porque Ele te protegerá, Ele te guardará. E para isso Ele deixou aqui a palavra. Se tem algo que nós precisamos reter e guardar até que Jesus venha, é a palavra. Sabe por quê? Porque pode te tirar tudo,
mas não pode te tirar a palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eterna, ela é palavra de vida. Ela faz nascer algo dentro de você que é eterno, é a palavra. E o versículo 12 diz que há um vencedor. O versículo 12 diz: quem é esse vencedor? E é aquele que reteve, é aquele que guardou, é aquele que perseverou, é o que multiplicou, é o que gastou a vida na palavra. Esse é o vencedor. Se tem alguém que precisamos ser até que Jesus venha, é esse vencedor aqui que ele está dizendo no versículo 12. Porque há uma promessa, há uma herança, há uma esperança. E quando eu vejo esse versículo, eu lembro de uma parábola de Jesus, muito conhecida. Vocês vão lembrar comigo, quem aí conhece a parábola dos talentos? Quem já ouviu falar? Amém? E a Bíblia diz que o Senhor chamou 3 servos. E aí a um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. E aí o texto vai dizer que o que recebeu 5 saiu e começou a multiplicar aquilo que ele recebeu. Começou a trabalhar, a negociar aquilo que ele recebeu. O que recebeu 2 também fez a mesma coisa. Mas o que recebeu apenas 1, pegou, guardou aquele talento, enterrou aquele talento e pronto. E aí o texto diz que o Senhor voltou e veio prestar contas. E sim, o Senhor quando voltar vai prestar contas com a gente. Com o que a gente fez com o que Ele nos deu, com a coroa que Ele nos deu, com a honra, com tudo com a presença, com a palavra, com tudo que Ele nos deu. Porque o texto diz que todos receberam conforme a sua capacidade. Talvez você olhe para o irmão e pense que ele tem mais talento que você, ou que o outro tem menos. Isso não interessa. O que interessa é que Ele nos dá conforme a capacidade, conforme o plano dEle para a nossa vida. O que nos interessa é o que vamos fazer com o que Ele nos deu. Porque uma pessoa que recebeu muito mais talento que você pode enterrar esses talentos. E você que apenas recebeu 1 pode multiplicar esse talento. Mas o que eu quero dizer nessa parábola, o que eu quero que o Espírito nos ensine, é que aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2 e multiplicou, ele pegou o que recebeu do Senhor e dedicou a sua vida para multiplicar aquilo. Sabe, ele sabia que um dia o Senhor voltaria e prestaria contas do que ele tinha recebido. E ele gastou a sua vida, ele acordava, ele dormia pensando em como multiplicar aquilo que ele recebeu. Mas o que recebeu 1 e enterrou o talento, sabe o que essa pessoa fez? Pegou a vida que Deus deu e disse assim: vou aproveitar a vida. Vou fazer tudo o que eu quero, porque a vida é curta e passa rápido. Eu vou viver porque esse Senhor aí é ruim e Ele vai fazer coisas terríveis mesmo. Então eu vou viver do jeito que eu quero. Vou realizar minha vontade. Para que gastar minha vida fazendo isso? Ir para o culto? Não quero não. Ler a Bíblia? Deus me livre, eu nem gosto de ler. Louvar o Senhor? Não, prefiro as músicas do mundo aí que são melhores. Testemunhar Jesus na escola, na faculdade, de jeito nenhum, para os meus colegas ficarem rindo de mim. Não vou nada. Vou enterrar isso aqui, ó, aquilo que Deus me deu, a salvação que Ele me deu. Vou viver minha vida. Não faço nada de errado. Não bebo, não fumo, não brigo com ninguém. Não tenho nada de errado, deixa eu quietinho aqui. Irmãos, se você está vivendo dessa forma, você está sendo como o servo que enterrou o talento. E a palavra diz que o servo que enterrou o talento, o Senhor o mandou para fora, o lago de fogo e enxofre. Estou falando do inferno. Não podemos enterrar o que Deus nos deu, porque nós somos os vencedores aqui por causa de Cristo, por causa do que Ele nos deu. Tem vencedor em Cristo aqui nessa noite? Então você precisa multiplicar aquilo que Ele te deu, gastar a sua vida, dedicar a sua vida para multiplicar o que Ele te deu. Agora, o que nos impede, então, de fazer isso? De multiplicar, de vencer, de gastar a nossa vida? O versículo 24 e 25 de Mateus 25. Quantos podem abrir comigo? Mateus 24, 25. Mateus capítulo 25, perdão, versículo 24. Mateus capítulo 25, versículo 24.
Mateus 25, versículo 24. E diz o seguinte: chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aí o Senhor responde: porém o Senhor respondeu: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, precisamos gastar as nossas vidas para viver o Cristo, para revelar o Cristo, para viver essa palavra, porque senão estaremos enterrando a oportunidade que Ele nos deu. A oportunidade que Cristo nos deu de levar esse Evangelho, de viver esse Evangelho, por causa do seu sacrifício. E o que é que nos faz então, o que é que nos impede de ser um vencedor? É o medo de viver esse Evangelho. Porque nós pensamos que viver o Evangelho é viver uma vida de renúncia, é abandonar tudo, é viver uma vida de sofrimento, de dor, de angústia. Mas isso é uma mentira. Porque na verdade dor, choro, ranger de dentes é para aquele que enterrou o talento. Mas para aquele que escolhe viver a palavra, viver o Evangelho, viver a salvação de Cristo Jesus, é outra coisa. Na verdade é encontrar aquele que é tudo. É encontrar aquele que nos satisfaz. É encontrar aquele que nos dá a vida plena em abundância. Viver o Evangelho não é uma vida triste e miserável, não. Viver o Evangelho é a vida de verdade, é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. João 17, versículo 3. É conhecer o Cristo. Até que Ele venha, precisamos gastar a nossa vida para conhecer a Cristo. Mas o que nos impede de conhecer a Cristo, de vencer em Cristo, é o medo de abandonar as coisas desta vida. E eu queria deixar aqui 3 coisas, 3 figuras que Jesus utiliza de forma pedagógica para essa igreja. E para que a gente saia daqui com isso em mente, tem 3 coisas que Jesus ministra a essa igreja e que eu quero deixar para nós aqui nessa noite. A primeira é a porta. Jesus usa 3 figuras aqui, uma porta, uma chave e uma coluna. E o versículo 8 diz que há uma porta. Deus colocou uma porta diante dessa igreja. E que Deus possa colocar uma porta diante de nós aqui nessa noite. E a primeira porta é a salvação. Só há esperança até que Ele venha para aquele que foi salvo. João 10, versículo 9 diz: a porta é estreita. No Sermão do Monte Ele diz também. Jesus diz: Ele é a porta em João 10, 9. A pergunta é: qual porta eu estou abrindo? A porta da vida ou a porta da morte? Porque Jesus abriu uma porta para nós, a porta da vida e vida eterna. E ninguém pode fechar, porque foi Ele que abriu, é Ele que tem autoridade. Mas um dia essa porta vai fechar. Quando Ele voltar, essa porta vai fechar. E nós precisamos fazer essa escolha hoje, de entrar por essa porta. Por mais que ela seja estreita, é a melhor porta para se entrar. Porque aí sim faz sentido esperar que Ele volte. Aí sim vale a pena, se você escolher a porta da salvação. Mas o que nós precisamos então? Olhos para ver essa porta. E que o Senhor nos dê olhos para ver essa porta. Sabe, esse texto também fala de uma outra porta, de oportunidades. As crises, as dificuldades não são obstáculos para o jovem, para o cristão, para a igreja de Jesus. As crises são oportunidades. São portas de oportunidades para testemunhar o Evangelho. Eu vi algo incrível acontecer aqui nessa noite. O primeiro ministério de dança estava aqui dançando. E de repente a música parou. Quantos viram? Quantos presenciaram isso? Mas sabe o que me chamou a atenção? Eles permaneceram dançando. A música parou, mas a dança continuou. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o que motivava aqueles jovens dançando aqui não era a música, era o Cristo. Era para quem eles estavam dançando. O que motivava eles a dançarem e a estar aqui não era o som, não era o louvor, era Cristo. Era para quem eles devem a vida. É para quem eles estão gastando a vida.
Então, naquela oportunidade, naquela porta que pareceu ruim, a música parou, todo mundo tomou aquele susto. Foi a oportunidade, foi a porta que Deus abriu para revelar o testemunho do Evangelho de Deus. Para revelar que eles não estavam dançando por glamour ou por qualquer coisa diferente do Cristo. Precisamos aproveitar as oportunidades e todos os dias Ele coloca diante de nós uma porta para a gente testemunhar o Evangelho. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui nessa carta é que tem uma chave. Repita comigo, chave. O versículo 7 diz qual é essa chave. Não é qualquer chave. Diz que é a chave de Davi. Isso fala de autoridade. Sabe quem tem a chave? Cristo. Sabe quem nos deu a chave? Cristo. Aquele que tem autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. A chave é dele. E chave fala de autoridade e poder. Sabe o que isso significa? Você pode confiar, amado, até que Ele venha. Você não está seguindo um plano que pode falhar. Você está seguindo um plano perfeito, o plano do Senhor para nós. Mas para entender esse plano, precisamos entender desde o começo. Porque Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito, desde antes da fundação do mundo já eram completos. Mas por amor, Ele nos criou. Mas aí aconteceu uma coisa bem chata. O pecado entrou na humanidade. Mas Deus tinha um plano perfeito. Ele disse que do descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e ela feriria o seu calcanhar. E isso apontava para o Cristo que viria à terra encarnado, filho de uma mulher, e ele subiria no madeiro e ele sangraria. Mas nesse momento de morte, de dor, ele destruiria a serpente, Satanás, e ao terceiro dia ele ressuscitaria para nos salvar. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória da presença de Deus. Mas você pode dizer, Luan, eu não estava lá quando Adão pecou, eu não tenho nada a ver com isso. Por que eu sou pecador se eu não estava lá? Mas eu posso te dizer também que você não estava lá quando Cristo subiu na cruz. Foi injusto você nascer pecador, mas também foi injusto Cristo morrer no teu lugar. E Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. Mas isso não é o fim, é o começo. Porque o Evangelho ele é completo. E o Evangelho não termina quando Cristo morreu e ressuscitou. Ele começa, essa é a boa notícia. Porque agora Ele vai nos voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar nós. Fala aí para o irmão que está do seu lado, Jesus vai voltar para te buscar. Fala para o outro lado agora, Jesus vai voltar para te buscar. Irmão, desse jeito aí, eu não quero esperar Jesus voltar para me buscar, não. Fala com alegria, Jesus vai voltar para te buscar. Glória a Deus, vocês estão com medo? Não há o que temer, amado, se estamos em Cristo, não há o que temer, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então há uma chave de salvação para nós, há uma chave da pregação do Evangelho para nós, há uma chave do evangelismo. Amados, Pedro estava preso, lá em Atos 12, versículo 5 ao 8, Pedro estava preso, Herodes queria matar Pedro. Mas sabe o que o texto diz? É incrível. Diz que o anjo do Senhor vai lá na prisão, tinha 16 soldados tomando conta de Pedro. Rapaz, Pedro era problema, viu? Eu gosto de Pedro, eu pareço com ele. Pedro era problemático, porque tinha 16 homens para segurar Pedro na prisão. Fora as grades, as algemas, as amarras. Pedro estava lá dormindo na prisão, preso, sem poder fazer nada. E Pedro está dormindo. Eu não conseguiria. Eu me envolvi numa reforma aí tem uns 6 meses, desde fevereiro para cá. E eu perdi a conta de quantas vezes eu me perdi no dia, de nervoso, não conseguia às vezes nem pensar, nem comer, nem dormir, por conta de uma reforma. Imagine, Pedro está preso, está dormindo. Porque ele confiava em alguém que tinha chave e autoridade. E aquele que tinha chave e autoridade entra na prisão e liberta Pedro. E tira Pedro da prisão e Pedro sai e começa a pregar o Evangelho. Eu não sei o que está te prendendo. Eu não sei qual a prisão que você está vivendo. O Senhor sabe, você também. Mas Ele te diz hoje que Ele tem a chave, a autoridade e poder para te libertar, para que você continue pregando e vivendo o Evangelho e a palavra de Deus até que Ele venha. Não há prisão, não há obstáculo para o cristão. Há oportunidades. Talvez você está vivendo um tempo difícil, mas é a oportunidade de revelar o Cristo. Talvez você está vivendo algo que está te impedindo de prosseguir, está te desanimando.
Mas há uma chave de poder e autoridade para você permanecer em Cristo. Sabe, irmão, não é chave de vitória, não. É chave de arrependimento. É chave de choro, como nós cantamos aqui, de fome, de sede pela presença do Senhor. Porque se você não tem fome e sede pelo Senhor, de nada adianta ir para a eternidade com Cristo. Se passar aqui 2 horas num culto é tão entediante, eu te digo, não queira a eternidade com Cristo, porque vai ser a eternidade com Cristo, louvando, adorando na presença dEle. Mas que o Senhor nos fira nessa noite com a fome e uma sede pela presença dEle, pela volta dEle, para que Ele venha. Que o Senhor nos toque com a presença tão grande que a gente não deseje mais nada em nossa vida, senão que Ele venha. Eu tenho vivido isso, eu tenho provado disso. Minha esposa às vezes briga comigo. Para com essas orações, Luan, para com essas coisas. Mas é porque quando a presença nos toca, amado, não há nada mais que nos satisfaz, senão a presença daquele que reina. Isso é a graça do Senhor, sabe por quê? Jesus morreu como um cordeiro. Ele morreu como um cordeiro que vai ao matadouro em silêncio, inofensivo. Ele se entregou. Mas ao terceiro dia ele não ressuscitou como um cordeiro, ele ressuscitou como um leão. E quem vê o leão da tribo de Judá treme na presença dele, porque há poder, há autoridade. Ninguém fica tranquilo na frente de um leão. Quando estamos na frente de um leão, há temor em nosso coração. O rugido do leão faz a nossa estrutura interna estremecer. E que o leão da tribo de Judá venha estremecer o nosso coração nessa noite, para que a gente anseie pela volta dele. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Porque é isso que tem que ser o nosso pensamento ao acordar, ao levantar e ao dormir. Cristo. Porque tudo aqui passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E a terceira coisa, a terceira figura que Jesus utiliza, a primeira foi o quê? A porta. Me ajuda aí a lembrar, que eu tenho problema de esquecimento às vezes. A segunda figura que Jesus usa é a chave. E a terceira é a coluna. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Sabe o que é interessante? A função da coluna. A coluna é algo que sustenta a estrutura da casa. Antes do Senhor me chamar para o ministério, e perdão que eu não me apresentei no começo, hoje eu sou missionário. E antes disso eu me formei em engenharia e trabalhei com engenharia. Então quando eu leio isso aqui, a coluna do templo, eu entendo isso com propriedade. Termos técnicos. E eu sei que Jesus está falando porque esse povo também entendia. A igreja de Filadélfia, aquela cidade, vivia terremotos. Por conta daquela região que era uma região vulcânica, um solo vulcânico, então tinha erupções, terremoto o tempo todo. E aqueles homens, aquela igreja estava acostumada a ver colunas caindo, colunas desmoronando, caos acontecendo, pessoas morrendo. E Jesus, eu falei no começo que Ele nos conhece as nossas obras, Ele nos entende, Ele nos consola. E aí Jesus está dizendo para essa igreja, eu farei de vocês uma coluna no templo do meu Deus. Vocês estão vendo coluna caindo para um lado e para o outro, mas vocês não, vocês permanecerão eternamente na casa do meu Deus, como coluna. Mas sabe o que é interessante? Minha reforma está acabando e estou encerrando a parte de pintura, glória a Deus. Meu abençoado está até aqui hoje, me ajudando lá. E cheguei na minha casa hoje e vi tão bonito, tão lindo como a gente sempre sonhou. Eu tenho certeza que quando eu cheguei lá, eu não pensei assim, que coluna bonita. Você aí que chega na sua casa, eu tenho certeza que você, final de semana, arrumou aí, deixou ela bonitinha para você descansar amanhã no domingo. Você não chega na sua casa e fala assim, nossa, como a coluna da minha casa é bonita. Ninguém. Se você chegar lá na minha casa amanhã, ver lá como está bonita, você não vai chegar lá e falar, meu Deus, que coluna bonita, Lu. Não vai. Mas muitas vezes, estamos parando de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, porque estamos esperando os elogios daquilo que fazemos, as honras daquilo que fazemos, mas Deus não te chamou para receber essas coisas, Deus não te chamou para ser parede, para ser pintura, para ser móvel, não, Deus te chamou para ser coluna, inabalável, aquilo que sustenta, Ele te chamou para fazer parte do seu templo, porque Deus não habita em templos construídos com mãos humanas, Deus habita nas pedras vivas, o Espírito Santo de Deus está em nós, como um selo em nosso coração, até que Ele venha. Você é coluna do Senhor, você é coluna da casa de Deus. E Deus te chama para ser
aquilo que é essencial. Porque pode faltar tudo numa casa, mas não pode faltar a coluna. Porque se tirar a coluna, o que é que acontece, Du? A casa cai, desmorona, desaba. Se quebrar a coluna, a ponte cai, o prédio cai, tudo cai. Mas sabe aquele que é a coluna na minha e na tua vida? O Cristo Jesus. Ele é o exemplo, Ele é o modelo e precisamos nos basear nele. Na coluna, na essência. Sabe de uma coisa? Quantos têm promessa do Senhor aí? Quantos já estão vivendo promessas do Senhor? Mas quantos ainda têm promessas para viver? Glória a Deus. Mas sabe de uma coisa que precisamos aprender e entender? Toda promessa que o Senhor nos deu para esse tempo, para essa vida, é para um propósito que tem um prazo de validade. É para um propósito que tem um prazo de validade. Eu não sei até quando eu vou pregar, eu não sei até quando eu vou tocar, eu não sei até quando eu vou poder criar minha filha, eu não sei. É uma promessa, tudo que eu estou vivendo. Eu estar aqui hoje é uma promessa. Um dia eu fui adolescente e recebi a palavra. Hoje eu estou aqui trazendo a palavra, é a promessa. Mas tem um prazo de validade isso aqui. Depois que Cristo voltar, eu não vou precisar mais pregar esse evangelho. Toda a promessa de Deus para nós, seja ela qual for, isso também vale para o âmbito financeiro, para os teus sonhos, para os teus planos, é para um propósito de Cristo e tem um prazo de validade. Mas todo propósito, aquilo que Ele nos direciona, aquilo que Ele nos aponta, todo propósito aqui na terra é para uma promessa eterna. É para uma promessa que é para sempre. É para uma promessa que não tem prazo de validade. E a promessa é: farei do vencedor coluna na casa do meu Deus, coluna na casa do meu Senhor, e ele jamais sairá de lá. Gravarei o nome do meu Deus nele. Você sabe o que é ter o nome de Deus em você? Só quem tinha essa honra era o sacerdote no Velho Testamento, tinha o nome de Deus aqui na testa. Essa é a promessa para mim e para você. Temos livre acesso à presença de Deus, sem medo da morte, sem medo de se aproximar do Senhor, porque todo pecado foi lavado, toda injustiça foi tirada de nós, porque Cristo nos salvou e nos justificou. E eu quero também dizer que tem algo que o Senhor deixou para nós, que está dentro de nós, que é a sua presença. E é o mais importante, é o que tem que vir em primeiro lugar. Talvez os teus sonhos, as tuas promessas, os teus planos, talvez você ache que o teu propósito já venceu, que a validade daquilo que você tinha que fazer ou viver para Deus já encerrou. Mas eu trouxe aqui uma garrafa d'água e eu percebi uma coisa na garrafinha d'água, que tem aqui um prazo de validade. Diz que a validade é até 20 de maio de 2025. Então, ainda posso beber. Mas eu quero te perguntar uma coisa. 2026, se você encontrasse essa garrafinha de água aqui, fechada, como está aqui, e você tivesse com sede, você beberia essa água? Sim ou não? Mas não está vencida? Não está vencida? Não diz que vence em 20 de maio de 2025? Sabe o que eu aprendo com isso? É que a validade não está na água, está na embalagem. A validade não está na essência, está naquilo que transporta, que carrega. Há muito tempo a gente escuta dizer que Jesus está voltando, que Ele vai voltar, que Ele vem nos buscar em diversas embalagens que já venceram o prazo, mas agora está na nossa hora de pegar a embalagem que Ele tem para nós e levar essa verdade, que Ele é a água da vida, a fonte de salvação para nós. A essência é eterna, a essência não perde seu valor, a essência, a presença, não tem prazo de validade. Eu e você temos. Pretendo viver até os 100 anos, se Deus permitir, com saúde. Se não, pode me levar, Senhor. É meu desejo. Eu tenho um prazo de validade. Mas aquilo que está dentro de mim, a água da vida, me leva para a eternidade, porque Ele vem me buscar. Um dia Ele vem me salvar de toda essa dor, de toda essa angústia, de todo esse tempo, porque há dentro de mim a água da vida. E de onde tu tirou isso, Luan? Por que tu está afirmando isso? João, capítulo 4, para a gente encerrar. O versículo 13 e o 14. João 4. É um texto conhecido.
A mulher samaritana. Quantos conhecem esse texto? Nesse texto, a mulher samaritana, ela encontra Jesus no poço. E aí começa um diálogo. Jesus diz que está com sede, pede água àquela mulher. Aquela mulher se espanta, porque ela era rejeitada. O prazo de validade dela estava vencido. Ela já não via valor, não via propósito, não via o porquê viver. Não tinha sentido a vida dela. E aí um homem judeu pede água para ela. Aquilo era um absurdo. E aquela mulher perdida se encontra com Cristo. Como um dia eu me encontrei com Cristo. Como um dia você encontrou Cristo. Ou talvez esse dia é hoje. E aquela mulher encontra Cristo. E Cristo pede água a ela. E aí Jesus no versículo 13 diz a ela: quem beber desta água tornará a ter sede. Se você beber dessa água aqui, você vai ter sede ainda, sim ou não? Eu bebi água na estante, já estou com sede. Mas Jesus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quantos já beberam da água do Senhor Jesus? Quantos creem que o Senhor tem uma água da vida eterna para nós? Então isso significa que dentro de você tem uma fonte a jorrar, água viva que desce direto do trono de Deus, que desce do céu para essa geração. Não podemos deixar morrer essa verdade de que Cristo vai voltar. Precisamos pregar o Evangelho até que Ele venha, porque o Evangelho é a razão da nossa vida, é a água que está fluindo dentro de nós. A Bíblia também diz que aquele que crê em Jesus, João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede do Senhor aí? Quem tem sede da água viva? Quem tem sede da presença do Senhor? Quantos esperam ansiosamente pela presença do Senhor? Você não está esperando a um Deus derrotado. Você está esperando um Deus que venceu a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Para nós que estamos em Cristo, não há mais a morte, mas sim a vida eterna. Você sabe o que significa aguilhão? É um ferrão, é algo que se utiliza para ferroar os bois, ali no tronco. É um aguilhão. Sabe o que significa? Que a morte não tem mais poder sobre nós. Sabe, a abelha, ela tem um ferrão, como se fosse um aguilhão. E quando ela nos fere, a gente sente uma dor. Mas sabe o que é a morte? É uma abelha sem um ferrão. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Que não tem nada que possa te impedir de viver para Cristo até que Ele venha, porque não tem nem morte, nem vida, nem passado, nem principados, não há nada que possa te afastar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu vou ser repetitivo, sabe por quê? Porque chega de querer usar Cristo para as coisas. Chega de querer palavras que usam Cristo para conquistar a promessa, a bênção, a vitória. Não! Nós já temos a promessa que é Cristo. Nós já temos a vitória que é Cristo. Nós já temos a bênção que é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo. Chega de usar Cristo para as coisas. Está na hora de pegar as coisas e usar para Cristo. Porque é isso que a palavra nos ensina, porque é por meio dele e para ele, por ele, que são todas as coisas. E por que é que a gente busca Cristo para as coisas? Na verdade, ele já nos deu tudo, inclusive as coisas, porque aquele que busca ele em primeiro lugar, as coisas são acrescentadas. Mas as coisas não são acrescentadas para nós, é para Cristo. É para a gente gastar essas coisas, multiplicar essas coisas, até que ele venha. E para encerrar, para que você persevere e para que você creia que essa palavra é de Cristo, ele encerra a carta de Apocalipse e agora a carta como um todo. Lá no capítulo 22, o versículo 12. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, porque eu quero orar e abençoar a tua vida. O capítulo 22, do versículo 12. Eu quero ler de pé com você. Porque essa promessa é maravilhosa. Essa promessa é divina. E eu quero orar pela tua vida declarando essa palavra. E diz assim o versículo 12 de Apocalipse 22. Repita comigo. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Daqui eu prossigo. E aí diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe o que eu entendo? Cristo está no começo, mas Ele também está no final. Você não precisa se preocupar com o final, porque Ele está lá. E aí Ele diz: bem-aventurado, felizes, se alegrem, igreja. Se alegrem, Batista da Graça, se alegrem, jovens do Senhor, porque vocês lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e isso lhe deu direito à árvore da vida, e isso fará com que vocês entrem na cidade pelas portas. Olha a figura de novo, Jesus reforçando: entre pelas portas. Precisa lavar a veste no sangue do Cordeiro, precisa entregar a vida a Jesus, precisa ir pela porta da vida. E aí o versículo 15 diz: olha os que enterraram o talento, o que vai acontecer? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. E é por isso que ele diz que ele é aquele que é a verdade, porque aquele que está em Cristo não vive na mentira, vive na verdade. Quando Deus nos pede algo é porque Ele quer nos abençoar, Ele nos quer fazer com que a gente tenha uma vida ruim, Ele quer nos levar para a vida eterna, Ele quer que a gente fique firme até que Ele venha. E aí o versículo 16, meu Deus, o versículo 16 diz assim: e que o Espírito Santo ministre teu coração agora, Jesus, ouça a voz do Senhor no teu coração agora: Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Olha a chave de autoridade e poder. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Ele já está no nosso amanhã, queridos. Não se preocupe com coisa alguma. E agora o Espírito e a noiva, nós todos dizemos: vem. Onde estão aqueles que vão dizer: vem, Senhor? Onde estão aqueles, a igreja que vai dizer: vem, Senhor? Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede da água viva, e quem quiser receber da graça, de graça, a água da vida, diga: vem. E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite: quantos querem a água da vida nessa noite? Quantos querem a água da vida? Quantos têm sede da água da vida? Diga: vem. Ele vem te buscar, Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar os jovens da Batista da Graça, Ele vem buscar os jovens de Jequié, e dentro de nós há um rio, uma fonte a jorrar da água viva. E agora nós sabemos o que fazer. Sabe o que é reter? É colocar em prática. De nada adianta um congresso, de nada adianta uma conferência de jovens, se a partir de segunda-feira você enterrar tudo que você recebeu aqui e não colocar em prática. De nada adianta você ter vindo a este lugar, essa noite, se você não reter, e foi a pergunta que eu fiz no começo, tudo que você receber aqui. Então hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, guarde, viva tudo que você receber do Senhor, porque é o que Ele quer ministrar no teu coração, é a água da fonte da vida que Ele quer derramar dentro de você, para que você permaneça firme e inabalável, como uma coluna do templo de Deus, até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu quero orar por você, feche teus olhos nesse lugar. Jesus, obrigado, Senhor, porque boa, perfeita e agradável é a Tua palavra. Jesus, não queremos sair da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que possamos contemplar a Tua beleza, a Tua santidade, as Tuas maravilhas, que possamos amar a Tua lei, Jesus. Pai, que dentro de nós venha fluir agora um rio de água viva da Tua presença, que em nome de Jesus, Pai, essa água venha nos transformar, nos lavar, nos lapidar, que venha mesmo, Pai, fazer com que a gente se torne colunas no Teu templo, Pai. Eu quero abençoar aqui a vida de cada irmão, cada jovem nessa noite, que haja um batismo no Espírito, Pai, da Tua presença, uma renovação, Pai, da palavra, no entendimento, naquilo que o Senhor tem, Pai. Renova, Senhor, a promessa, renova, Senhor, o propósito, renova, Senhor, a direção, alinha o coração desses jovens ao Teu, Jesus.
Pai, coloque em nós uma fome pela Tua presença, um anseio pela Tua volta. Deus, nosso coração tem sido tomado pelos prazeres desse mundo, pelos anseios desse mundo, pelas preocupações desse tempo, mas em nome de Jesus, Pai, nos coloca agora no centro da Tua vontade, coloca a Tua vontade em nós, o Teu desejo em nós, a Tua presença em nós, a água da vida que flui do Teu trono em nós, para que a gente permaneça até o fim como vencedor. E ao vencedor farei a coluna no templo de Deus, gravarei o nome de Deus, e a cidade, a Nova Jerusalém, descerá do céu para nós. Deus vai descer do céu até nós, para habitar conosco eternamente. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus, amém, amém, e glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, podeis sentar. Aleluia.